Com apenas um simples celular na mão e um microfone, caminhei pelo país em busca de 12 pessoas. Cada uma delas tem histórias, sonhos, desafios e pensamentos diferentes entre si, mas quando somados, nos ajudam a entender melhor o ser humano e a sua diversidade. Eu sou o Giorgio, filósofo e fundador da Educar e Desenvolvimento Humano, e convido você para caminharmos juntos na busca de uma melhor compreensão antropológica sobre quem somos e o que podemos vir a ser. Quem você acha que você é? Acha. Essa palavra é muito importante. Eu acho que sou isso, talvez eu seja isso, porque estimula a reflexão humilde. As pessoas pensam de mim isto, dizem isto, eu acho que eu sou assim. Mas como nós não temos muita certeza, então de repente essa humildade ajuda. Porque daí você constrói uma imagem humilde de você. Por milhares de anos nos perguntamos quem é que somos, de onde surgimos, para onde vamos, o que podemos fazer diferente. São diversas respostas, diversos caminhos que podemos trilhar, mas uma coisa é certa, mesmo hoje no século XXI, a pergunta ainda é muito forte. Quem é o ser humano? A resposta para essa pergunta se transforma o tempo todo. Essencialmente para a mudança, ser humano é ser mutação. Mudamos o nosso corpo, o nosso pensamento, a nossa maneira de interagir com o meio. Somos mais de 7 bilhões de pessoas completamente diferentes atualmente, mas o número de pessoas que já passou pela Terra é incontável. Então, respire fundo, pois ser humano significa ser muita coisa na beleza de ser único e irrepetível. De onde vem essa pessoa? No que acredita essa pessoa? Quais são seus anseios? Né? Por que está aí no mundo? O que busca? Eu acredito que o ser humano em si tem esse diferencial, né? Essa capacidade de ir além daquilo que está estabelecido geneticamente dentro do código dele, né? Dentro da psique dele, que ele possa realmente transformar isso em coisas cada vez mais novas e melhores, né? Novos conceitos, novas formatações sobre aquilo que existe, né? Quando a gente fala do ser humano, a gente está falando da natureza, né? Ser humano e natureza é uma coisa só, né? Não tem como estar desconectado, tu está conectado o tempo todo com isso, por mais que tu não perceba, né? É um projeto do universo, né? Premeditado, planejado, calculado. Eu tenho a possibilidade de discernir e de definir meu jeito de participar desse projeto maior. É uma coisa imbricada. Eu influencio e sou influenciado. É como se não. Eu acredito que o universo todo está dentro da gente. E nós estamos dentro do universo. Eu acho que a gente vai compreendendo o ser humano conforme a gente vai se compreendendo. É cada compreensão em um ser, né? Não tem como definir todos, né, geral assim, mas potencialidades incríveis que alguns descobrem, outros ainda se confundem com suas potencialidades, mas o ser humano tem capacidades ilimitadas e consegue se reinventar o tempo inteiro.
A palavra educação vem do latim educare e quer expressar a ideia de que educar é levar uma pessoa para fora de si mesma, mostrando o que mais existe além dela. O processo de aprendizado é muito pessoal e acontece a partir das experiências de cada pessoa. Somos fascinados pela novidade e o aprendizado é uma verdadeira celebração desta novidade que amplia nossa maneira de ver o mundo e de estar no mundo. O aprender ilumina a existência humana e faz com que caminhar pela vida seja cada vez melhor. Eu acho que sempre o aprendizado tem que partir de uma pergunta, né? Aí depois do porquê vem a teoria. E aquilo vai ficar vivo, porque ele fala, eu senti aquilo, eu vi aquilo, e agora eu entendo o porquê. E ele nunca mais vai esquecer, porque aquilo vai virar uma experiência viva, né? Agora, se eu obrigar todo mundo a sentar de frente para uma lousa, com um uniforme, com uma... É muito efêmero. Ele vai conseguir lá fazer uma prova. Mas e depois? Aquilo não faz sentido, né? Não faz nenhum sentido. E a humanidade está há anos nesse processo. E quão desafiador é você falar, chega, vamos tentar fazer diferente, vamos inverter, então, né? O processo de aprendizagem é isso, não é alguém querendo te ensinar algo, né? É tu buscando aquilo que tu quer aprender para pôr em prática, né? Então eu vejo que a aprendizagem se dá assim, né, por troca, né, um processo de eu me espelhar no outro e acabar fazendo ou exercendo igual o outro. Depois, com o passar do amadurecimento, eu creio que a gente vai criando a nossa forma de interagir com o outro, né, de fazer, mas eu vejo que é muito por repetição. Independentemente do tempo que vivemos, essencialmente a comunicação sempre fez parte dos nossos movimentos. Porque ser humano é ser comunicador. Nos gestos, nas palavras, nos atos, em tudo que somos e fazemos, estamos sempre nos comunicando. Com o meio, com os outros e com nós mesmos. Comunicar também não é somente o ato de falar, é o ato de escutar. E quanto a gente ouve falar aí, por aí afora, no mundo afora, nós temos 2 ouvidos e uma boca e a gente fala muito, escuta pouco. Mas a habilidade de escutar faz parte da comunicação, porque eu preciso escutar o outro para que a nossa ação em comum, para que ocorra essa troca. Eu vejo como algo tão bonito, algo fantástico, ou seja, uma característica belíssima do ser humano e que é mal utilizada na sua maioria, mas que à medida que a gente vai tomando consciência, a gente pode mudar isso, a gente pode mudar a forma da gente se comunicar. A comunicação sendo a base de tudo, porque ela é da essência do ser humano, essa comunicação que é a base de tudo, ela é truncada, ela tem ruído, ela tem falsetes, ela tem margens para interpretação, ela tem vários fatores que permitem que a gente não se comunique direito, e isso faz com que a outra parte interprete de forma errada aquilo que está se passando. E pode gerar um atrito, e pode gerar um conflito. É meio engraçado isso, né? Mas o ruído está em torno da comunicação e eu penso que para que diminua ou que cesse esse ruído, também precisa ter a comunicação, né? A via principal. Porque é a interpretação, é a nossa forma de ser no mundo que vai fazer com que eu veja aquela mensagem, né, da minha forma, e às vezes a forma do outro é diferente da minha forma, né, e onde acontece todos esses conflitos, esses desencontros, né, e para resolver precisa conversar, precisa ter um diálogo, né, afinar as partes, né, mostrar o que eu penso, ouvir o que o outro pensa, e que nem sempre é fácil. A gente tem que conseguir ter consciência que o outro se constrói a partir da sua história, a partir do seu lugar de fala, né? E eu acho que a verdadeira comunicação ela tem que se estabelecer a partir daí, não eu impondo o meu ponto de vista ou o meu lugar de fala ao outro. E também isso é um treino. Eu mesma tenho que o tempo todo estar consciente disso, né? E me treinar e me habituar a me comunicar a partir
desse lugar ou desse conceito de comunicação que eu acredito e que seja a verdadeira comunicação. Não vou usar você nunca. Por que não vou? Não, você. Mas pode usar quanto quiser. Não, não posso. Não posso usar, mesmo que você permita. Eu não quero. Eu não vou usar nunca uma pessoa. Vou participar? Ah, sim. Vou dialogar? Vou. Vou partilhar? Sim. Ah, isso é outra história. Então você entra na comunicação, você vê o conceito de partilhar. Eu dou, você dá. Eu nego, você nega, se for preciso. Mas nós medimos. Não é 50 por 50. Isso é injusto. A vida não é meio a meia. Não existe isso. Não existe a igualdade absoluta. E quando a mulher descobre isso, ela se apaixona mais ainda pelo marido. Tem coisa que ela pode fazer por mim, eu prefiro que ela faça. Eu quero que ele faça. Para mim é importante. E aí você diz, a coisa que a senhora sabe fazer mais, você é mais, você é mulher, por favor, eu prefiro que você faça. E os dois fazem juntos. Realmente somos muito diferentes uns dos outros e, ao mesmo tempo, temos diversas semelhanças entre nós. O nosso maior problema nunca foram as diferenças, mas como nós lidamos com elas. Porque, na verdade, é como nós lidamos com as diferenças que vai nos tornar cada vez melhores neste mundo. O ser humano, a pessoa humana, assim, acho que ela vem mais para dar amor, né? Para ser amada, né? Para transmitir, apesar das coisas todas que estão acontecendo, mas ainda existe muita gente com coração muito grande, pessoas que têm um carinho especial em ajudar os outros, né? Cada um tem um perfil, cada um tem um jeito. Tem pessoas que são mais analíticas, tem pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que são mais objetivas, como a gente diz, né, curto e direto. Tem pessoas que gostam de prolixidade, enfim. E não é nem certo nem errado, nem um jeito nem outro, o fato é que eles existem. E essas pessoas convivem e interagem no ambiente. Conhecer esse perfil, conhecer o meu jeito de comunicar, meu jeito de ser, por que eu sou desse jeito, conhecer por que o meu colega que senta ao meu lado é daquele jeito, é fundamental para que a gente possa ter um relacionamento interpessoal importante. Isso é o que a gente chama de empatia. Nós somos policiados pelas normas da sociedade. Então, o homem é controlado por todos. Qualquer que seja a minha opção de vida, somos controlados. Reconhecer a diversidade do outro é o primeiro princípio para você reconhecer a si próprio. Aquele que me soa antipático, ele também me ensina. Talvez até mais do que o outro, que é seu amigo, que bate nas suas costas e que te diz ok para tudo, né? E é um desafio muito grande, né? Então eu acho que tudo isso, principalmente esses relacionamentos, a receita seria a autoeducação. Se observe, né? Porque você não tem como exigir do outro uma outra conduta, uma outra postura. É impossível. Você vai enlouquecer e não vai conseguir, né? Mas o que eu posso mudar em mim para mudar então essa relação? Porque disso eu sou dona, disso eu tenho domínio. Eu me encanto com a possibilidade ou as infinitas possibilidades de interação. Quer dizer, ao me encontrar com alguém, eu tenho ali infinitas possibilidades de interação. E eu não falo da interação social apenas, né? Eu falo da interação espiritual, ou seja, a interação do sentido da vida. Eu não existo só, o mundo também não existe só. Quer dizer, o mundo precisa de um observador para existir. E eu também preciso de interagir para poder existir, né? Eu acho que você tentar compreender o ponto de vista, de onde vem o outro, é você respeitar o diverso, o diferente, tá? E não é assumir, e tentar compreender, não é você assumir aquele outro ponto de vista, não é você, enfim,
julgar como certo e errado. Eu acho que isso é muito importante. Pensando diferente, agindo diferente, mas todos têm como objetivo sempre melhorar a vida dele e a vida da comunidade onde eles estão. Então nada melhor do que nós nos juntarmos forças de todos os lados, conhecimentos de todos os lados, para a unidade de um conhecimento que valorize o ser humano. Uma floresta, ela não é composta de uma espécie só de árvore. A força de uma floresta se dá através da biodiversidade. A capacidade de resiliência, a capacidade de adaptação se dá através da biodiversidade. E a biodiversidade implica os seres humanos. Então, quanto maior a diversidade, mais fortes nós somos, né? As convenções mentais que um faz não é a mesma que o outro faz. Então, quando a gente pode juntar essa potencialidade entre duas pessoas, um grupo, né, um planeta em si, alinhados em algo que acredite ser correto, né, a gente tem uma força que a gente não faz nem ideia da capacidade dessa energia que tá pulsando algo dentre várias pessoas diferentes. Como isso faz bem para a gente e para o nosso entorno, para o nosso ambiente, para a nossa sociedade em si. A imaginação humana realmente é incrível. A nossa capacidade de sonhar e de colocar em prática o que sonhamos é extraordinário. O trabalho que fazemos e tudo aquilo que colocamos em prática no nosso dia a dia é fruto, primeiramente, do que nós sonhamos e imaginamos. É por isso que o mundo se transforma o tempo todo. Se transforma a partir do que está na nossa mente, passa pelo nosso desejo e é colocado em ação. Se a gente faz uma atividade que tenha sentido para nós, a gente faz de coração. A gente faz com alma, a gente faz com amor, porque aquilo ali tu não está fazendo com sacrifício. Tu está fazendo porque tu gosta. E aquilo que a gente faz porque gosta, a gente é reconhecido porque tu faz bem. Eu me lembro numa formatura que eu perguntei aos alunos, eu era o patrono da turma, e perguntei para os alunos na abertura do discurso, por que eles estudaram tanto? Trabalharam durante todos os dias, estudaram à noite, finais de semana, se esforçaram ao máximo para chegar à formação. Por que vocês fizeram isso? Vocês sabem? Se for para pensar em ter sucesso individual, vocês serão as pessoas fracassadas. O objetivo de vocês foi servir melhor as pessoas. Tudo isso que vocês fizeram tem só um objetivo: servir melhor os seus semelhantes. Vocês foram buscar conhecimentos para poder servir melhor a eles. Nós estamos aqui para servir os outros e não para servir-se dos outros. Se você não estiver envolvida nas redes sociais, se você não entender desse mundo virtual, você já não vai mais poder ir ao banco, você já não vai mais conviver, você vai viajar, é tudo virtual. Não é mais. Então vai acontecer um outro problema. Emprego para esta humanidade. Qual será a ocupação? Está vendo? Essa revolução industrial é outra, é a revolução virtual. Então são as grandes interrogações desse nosso mundo contemporâneo. Só que a sociedade faz isso ao contrário, né? Não é o que você ama, é o que nós necessitamos. Nós precisamos agora de operários. Então nós vamos educar. Esse modelo de escola, ele nasceu na Prússia, né, com a coisa do militarismo. Então assim, por que esse sinal, né? Porque o uniforme, a alimentação, né? Então assim, tem várias coisas que usa que é para massa mesmo de manobra, né? Então vamos colocar todo mundo, porque é mais fácil, né? Você vai dizer uma coisa só e todos vão entender a mesma coisa. E eu acho que não, eu acho que é o contrário. Né? É o individual. E não é o individual no sentido de anarquia, cada um faz o que quer e não tem lei, não, porque nós somos animais sociais, né? Então eu acho que isso de desenvolver, de tirar o que essa pessoa traz de melhor. A vida inteira somos perseguidores de respostas. São tantas perguntas que preenchem nosso imaginário que, por vezes,
nos sentimos mergulhados em dúvidas. Essa angústia encontra paz na transcendência. Desde nossa origem, dirigimos nosso olhar para o infinito e naturalmente acreditamos no além da nossa existência. A espiritualidade humana é tão diversa quanto o próprio ser humano, mas em comum carrega o desejo da eternidade que pulsa em todos nós. Espiritualidade é isso, né? É a sua expressão humana, é o seu sentido pela vida, né? Agora, a forma como você vai viver ela, existem várias. Você pode viver encontrar o seu sentido para a vida dentro de uma religião, como também pode encontrar dentro de um trabalho voluntário, dentro de algo que você se realiza, né? Mas essa espiritualidade sempre te leva para fora de si, né? E não algo para si, né? Então é se relacionando com o outro, né? As crenças religiosas, elas podem tanto ajudar quanto atrapalhar. Aí varia muito da forma com que a pessoa viveu a vida, né? Não adianta, por exemplo, eu enquanto psicóloga trabalhar com um paciente que tem uma crença específica, eu não vou querer desmistificar isso para ela, não é essa a minha função. Se ela permaneceu a vida crendo dessa forma, ela vai morrer acreditando da forma com que ela viveu, né? E isso é importante para ela. O que é delicado é quando essa crença religiosa ela interfere na vida da pessoa, assim, no sentido de eu me limitar a fazer algumas coisas por julgamentos, por crenças de condenação. Eu vejo que a espiritualidade ela pode ser positiva no aspecto que eu olho para mim. Eu vejo o meu sagrado, né? O que é importante para mim, como que eu consigo me tranquilizar, como eu fico bem comigo. Então ela pode ser positiva dessa forma. Os únicos demônios que existem estão dentro de nós mesmos, né? E é lá dentro que todas as batalhas devem ser travadas. Que é mais fácil vencer um exército de 100 mil homens do que vencer a si mesmo. Então a verdadeira luta está dentro da gente. E essa luta ela é travada com mais galhardia, com mais dignidade, com mais autoconfiança, com mais leveza. A luta não precisa ser pesada. O fardo que a gente carrega não precisa ser pesado. A gente pode enfrentar todas as situações com leveza. Mas essa leveza advém desse entendimento do seu sentido de vida, o seu propósito, o seu ideal, a sua realização profissional, a sua felicidade ecológica. Eu chamo de felicidade ecológica aquela que parte do princípio de que o que eu busco tem que ser bom para mim, para o outro e para o mundo. Quando eu penso em estabelecer metas, objetivos baseados nesse tripé, eu tenho chance de acompanhar a minha evolução de maneira harmônica. Como eu disse que eu vou evoluir de alguma maneira, eu vou. Mas como diz o ditado popular, às vezes é pelo amor e às vezes é pela dor. Quando o jovem descobre o seu sentido de vida, ele se move com amor. Para mim, basicamente, é separar essencial de acessório. Quando você consegue separar o essencial do acessório, você consegue ter um vislumbre do espiritual, porque é bem sutil e tá nesse âmbito do que vem por trás, do que está por trás dessa situação, né? Se isso está me desagradando, talvez tenha algo a mais, entendeu? Então, assim, é sempre esse convite à reflexão, tá? E quando a gente consegue separar acessório do essencial, o espiritual aparece. O sofrimento bate à porta da nossa existência e serão muitas as vezes que seremos obrigados a abri-la. Não há história humana que não passe pela experiência do sofrer. Quando cada um de nós for capaz de aprender com essas experiências, aí sim, alegria, felicidade e entusiasmo vão aparecer espontaneamente na nossa história. Porque sofrer faz parte da nossa história. Agora, aprender com o sofrimento faz parte das nossas escolhas.
Acho que a gente está numa sociedade muito hedonista, eu vou fazer o que eu gosto. Não é o tempo todo fazer o que se gosta. Vou fazer o que me dá prazer. Não é o tempo todo, a gente não vive o tempo todo a partir da perspectiva do prazer. E principalmente, eu acho que conseguir contemplar a mudança das coisas. Tudo muda, as coisas não permanecem o tempo todo. Somente a certeza de que um dia a gente vai. O que eu posso aprender com esse sofrimento? O que ele está me despertando? Que aprendizados eu posso ter a partir disso? Da crise eu posso sair uma pessoa muito melhor. Desse sofrimento eu posso sair uma pessoa muito melhor. Se eu sou diabético, eu gosto, eu até desejo doce, mas eu não quero. Porque desejar é um instinto, é do corpo, é de parte fundamental da pessoa. Entra o sexo, entra a comida, entra sonhos. Isso tudo é desejo. E não dá para viver sem eles. Mas o querer disciplina. E então a pessoa diz assim: eu quero e posso. Eu quero, mas não posso. Eu não quero porque não posso. Então eu estou em controle de mim mesmo. No dia que eu não tenho controle de mim mesmo, eu vou ser um cachaceiro, eu vou ser um drogado, eu vou fazer sexo errado com a pessoa errada, e vou mentir, vou fazer política suja, porque eu quero demais o poder. E eu desejo o poder. Bom, se só se desejasse o poder, tudo bem. Mas quando quer a qualquer preço, então você está numa vida desordenada. Trabalhar em hospital, a gente vivencia junto, né, com as pessoas, eu acho que os momentos de maior sofrimento, né, de dor, de perda, que um ser humano pode viver, que é, muitas vezes, a perda física, né, uma amputação, ou a perda da autoimagem, e muitas vezes a morte em si, né? Então, lidar com o ser humano, a gente percebe, né, nesse tempo de atuação, eu percebi principalmente, que às vezes as pessoas, elas precisam se ressignificar o tempo todo, né, para se olhar enquanto ser humano, e muitas vezes elas só conseguem fazer essa ressignificação quando sofrem, quando vivenciam uma experiência de dor, né, seja física ou seja um sofrimento emocional, um sofrimento espiritual. Então, essa aproximação com o sofrimento faz com que ela consiga se olhar, consiga talvez até se perceber enquanto ser humano. Eu percebo muito assim que a gente vive muito no automático, né? Trabalho, estudo, família, e muitas vezes não se dá conta do quão grandioso é o ser humano, né? Tanto o aspecto emocional, tanto as vivências, as experiências que a gente tem com o outro, né? O sofrimento tem essa pegada, na minha visão. Ele está ali por alguma razão. Então, eu costumo dizer nas minhas palestras que se um dia o sofrimento bater na sua porta, que você vá, abra a porta, convide o sofrimento para entrar, receba o sofrimento, diga: entre, seja bem-vindo, tome um cafezinho, converse comigo e me diga a que você veio. Olha, eu sempre quis saber como é que é chegar em casa e dizer para tua família que você está com câncer, né? E isso assim, sempre foi uma curiosidade minha. E um dia que tem uma pessoa aqui na rede, que é uma pessoa assim, extraordinária, ela tem uma coisa assim que ela ilumina a gente, sabe? Perguntei para ela, porque não é com qualquer pessoa que tu podes perguntar também, porque às vezes pode ficar ofendida, né? Aí eu perguntei para ela, como é que foi você sair do hospital, do médico, chegar em casa e reunir a tua família e dizer que tens o câncer, né? Que precisa fazer cirurgia ou que vai passar por um tratamento que a gente sabe que é muito doloroso. Ela disse, quando o médico me deu o meu diagnóstico, eu chorei tudo que eu tinha direito para chorar no consultório.
Eu saí dali, fechei a porta e disse, isso ficou ali dentro, a minha vida agora vai ser outra. Cheguei em casa, fiz um jantar para minha família, todos sentados, e fui contar para eles que eu tinha o câncer, que eu teria que fazer a cirurgia, falei para o marido, e o meu marido, uma experiência assim que todas as mulheres deveriam ter. Ele chegou, ela tinha, acho que foi seio direito, que ela disse, ele disse assim para ela, mas eu não gostava daquele, eu gosto do outro. Não precisa dar. Eu sempre dou um exemplo para isso. Quando você dá um presente para alguém, essa pessoa fica feliz da vida por receber o presente e você também fica feliz. Mas você não precisa dar presente todo dia. Você precisa fazer o bem todo dia. Onde você estiver, em qualquer lugar, e você vai se sentir muito bem, e a pessoa com quem você está beneficiando também se sentirá bem. Esse é um mundo que nós todos desejamos para o futuro. É uma coisa ruim que eu quero para mim, acho que é boa para mim, mas é ruim para o outro. E eu não quero uma coisa ruim para o outro, porque vai ser ruim para mim mais cedo ou mais tarde. Eu não vou tirar proveito de uma coisa que é boa para mim, é ruim para o outro. Então eu doso. A minha vida é feita de sim, não. Nem sempre o que é sim para mim é sim para o outro. Nem sempre o que é não para mim não é para o outro. Então eu tenho que descobrir em certas coisas sim, em outras não, para mim e para os outros. Eu não vou construir uma casa pela chaminé, né? Eu não digo nem que é pelo telhado. As pessoas estão querendo pela chaminé. Então, tá tudo errado, vamos derrubar o presidente, ou vamos... Enfim, né? E as crianças? O que a sua criança está fazendo agora? Será que você sabe o que ela está consumindo de mídia? O que ela está consumindo dentro da sua própria casa, né? Porque a gente tirou as crianças da rua, será que elas estão seguras? Né? Uma pergunta que eu gosto muito de fazer, né? Será que elas estão seguras dentro de casa? Será que você tem como acompanhar tudo o que acontece com ela ali dentro? Uma coisa tão sutil e num nível tão anímico, sabe? Que às vezes demora anos para você perceber de que aquilo tá realmente fazendo mal, né? Porque antes, quando eles brincavam na rua e voltavam chorando com o joelho ralado, era fácil identificar, né? Ralou o joelho. Hoje não, né? Então eles estão com muito conteúdo, com muita propaganda, com muita coisa que... E aquela coisa da autonomia, né? Que eu acho que para uma criança, a autonomia daí fica um pouco desencaixado, né? Mesma coisa que você pegar um adolescente de 14 anos e dar uma Ferrari na mão dele. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo, né, no final? Então eu acho que está muito desencontrado, sabe? A gente tá fazendo muita coisa errada. E eu não vejo outra maneira de não ser começar de novo, né? Então pegar essas crianças pequenos ainda, que ainda são ali, né? E falar, não, calma, não é essa correria, não é esse barulho, né? Não é essa mídia, esse consumo, não é isso, não é para isso que o ser humano veio. Existem outras coisas que se acabar tudo isso, o ser humano vai continuar, né? E às vezes a gente acha que não, né? Muitas vezes a gente se vê tão ansioso de conseguir tantas coisas que você fala assim, é essencial ou é acessório? Eu estou lutando pelo acessório, né? Então eu acho que é um convite à reflexão, sabe? Se você jogar uma bola vermelha numa parede, vai voltar para você uma bola vermelha. Se você jogar essa bola vermelha com força, ela volta com força. Se você jogar de uma forma mais fraca, com mais carinho, ela volta com mais carinho. Tudo aquilo que a gente joga para o universo volta para nós. Talvez de uma forma um pouco disfarçada, né? Diferente, mas volta. Então, quando as pessoas falam de propósito e me perguntam qual é o propósito de vida, como eu descubro o meu propósito, eu digo duas coisas. Primeiro, não procure tanto porque ele talvez seja mais fácil de encontrar ou talvez ele te encontre. E o outro comece sendo alguém positivo, sendo uma influência positiva para as outras pessoas. É o ser para o ser. Esse propósito todo mundo pode usar. Capaz de ampliar os nossos horizontes e expandir nossa presença no mundo, o amor é muito mais do que um sentimento.
Amar é o verbo que traduz o que somos na essência, a nossa origem e a força que nos move. Cantado pelos poetas, desejado por cada ser, o amor é manifestado de todas as formas possíveis e existentes, acompanhando as experiências e histórias de cada pessoa. Não existe um jeito para o amor, pois ele existe junto com a diversidade do ser humano. Ai, eu acho que o amor é difícil, assim, falar o que é o amor, né? Mas eu acho que o amor é você conseguir acolher e respeitar o outro a partir do outro. Não sei se você me entende. Não é a partir das suas projeções, não é a partir das suas expectativas. E o outro, quando eu falo outro, são os outros e todas as outras pessoas, né? E o amor não deve se restringir ao meu círculo mais fechado de relações, né? Eu acho que a gente pode, sim, expandir isso, né? Eu acho que o amor para mim é isso. Eu amo, vamos dizer, eu amo o que eu faço e amo as pessoas. Eu, para dizer para ti, eu te amo, diante daquilo, eu não tenho assim, vergonha de dizer. Se eu sinto que eu gosto da pessoa, eu digo com maior facilidade, com maior tranquilidade, com maior carinho, que eu amo ela, que eu gosto dela, né? Então eu não tenho essa dificuldade de dizer que eu amo uma pessoa, porque como eu me amo e gosto daquilo que eu faço, e eu acho que estou fazendo uma coisa boa para as pessoas, eu não tenho assim aquela coisa de prejudicar ninguém. Que meu marido sempre diz para mim: tu acredita em todo mundo, tu acha que todo mundo é como tu, mas tem que ser, se eu não for assim, vai ser mais difícil ainda, né? Amor para mim é uma decisão. E quando você decide, aquilo passa a ser incondicional, porque você decidiu. Não é uma coisa assim, eu sinto essa coisinha legal. Isso aí pra mim é antipatia e simpatia e fica num nível animal, tá? O animal consegue isso. Então entre eles lá, uns vão se dar bem, outros não. O amor é decisão. Você decide amar e assim, enfim, você decidiu, né? E é difícil, dói, né? Você tem que abrir mão de muita coisa. Mas ele é basicamente isso, assim, decisão. Eu decido, então eu consigo... Porque se eu for só naquela coisa de, ele preenche algo que me interessa, isso não é amor, isso é egoísmo, né? Se aquela pessoa faz tal coisa, eu gosto, ou se ela deixa de cumprir aquilo... Não, isso não é amor, isso não é amor, isso é outra coisa, né? O amor é decisão, é a busca desse sentimento, que não é bem só um sentimento, né? Mas desse incondicional, né? De falar... Ele vai ter os defeitos, os erros, as questões filosóficas, e a gente pode aprender com isso, né? Não precisa odiá-lo por ser diferente. Então, eu acho que amor é decisão. O amor é uma das forças, se não a maior, das maiores forças que existem, que movem, um dos maiores vetores que move tudo. Tudo acontece por amor. O universo foi criado por amor, pelo amor, para o amor. O investimento que se faz no amor, quando eu falo investimento, me refiro à entrega que você faz, à energia que você gasta, o tempo que você gasta, a saúde que você gasta para amar. É uma energia que vai e volta. Na Índia, eles acreditam que as leis da física são igualmente poderosas para a metafísica. Ou seja, a terceira lei de Newton, ação e reação. Por exemplo, toda energia que eu emitir, de alguma forma vai voltar para mim. Da mesma forma como uma força do vetor A para B tem de volta a mesma força B para A. E acredito que amar é uma energia e por isso ele, independente de você estar buscando um retorno, ele vai vir. O que deveria estar presente no eu te amo que falamos para os outros? Que eu estou te vendo, que a tua existência é importante, é valiosa.
como você vive o tempo. Para onde você está indo? O tempo não dá pausas, não espera pela nossa decisão, não segue os nossos desejos. O tempo é sempre o tempo. Mas o nosso tempo pessoal um dia se transforma. Eu gosto de falar da morte e relacionar ela com a vida, porque a maioria das pessoas não gosta do tema, né? A gente fala da morte e tem aqueles... deixa eu bater na madeira, né? A superstição de que não vou atrair a morte, mas porque a maioria das pessoas teme, é algo que não se conhece, não se sabe o que é morrer, né? Ninguém consegue viver a morte e depois falar sobre a morte, né? Então é uma vivência que a gente não tem uma resposta, né? Mas eu gosto de falar da vida porque se a gente olha para a morte, a gente consegue pensar na vida, né? O que eu estou fazendo com a minha vida? Como que a minha vida está sendo produtiva, não está sendo produtiva? Eu estou conseguindo realizar as coisas que eu quero, né? Os meus desejos, eu estou cuidando de mim. Então, se a gente olha com esse olhar, eu posso viver melhor e aproveitar mais o tempo que eu tenho, né? Viver com qualidade. Se a gente entender a morte como algo pertencente ao ciclo natural de qualquer ser humano, porque nós fazemos parte da natureza, ciclo natural, orgânico, nós fazemos parte da natureza e tudo o que faz parte da natureza, ele vem, cumpre uma função vital e depois volta para sua origem, para que o ciclo se renove. E o ser humano não é diferente. Morte é quando a pessoa não quer mais viver. Isso é morte. E nós temos muitas pessoas que vivem no automático, vivem porque disseram que elas têm que viver, né? Faz aquilo porque tem que fazer, né? Isso é morte. Quero não sentir medo. Quero me entregar mais, me jogar mais, amar mais. Viajar até cansar. Quero sair pelo mundo. Quero fins de semana de praia, aproveitar os amigos e abraçá-los mais. Quero ver mais filmes, ler mais, sair mais. Quero não me atrasar tanto, me preocupar menos. Quero morar sozinho, quero ter momentos de paz, sorrir mais, chorar menos, ajudar mais. Quero ser feliz, quero ter sossego. Me olhar mais, tomar mais sol e mais banho de chuva. Preciso me concentrar mais, delirar mais. Não quero esperar mais, quero fazer mais, suar mais, cantar mais e mais. Quero conhecer mais pessoas, olhar para frente, pedir menos desculpas, sentir menos culpa. Quero mais chão, pouco vão e mais bolinhas de sabão. Quero ousar mais, experimentar mais, quero não sentir mais saudades. Quero mais e tudo mais. E o resto que venha, se vier, ou tiver que vir, ou não venha.